Olá, eu me chamo Zoe e eu tenho 16 anos. Você já se sentiu um excluído da sociedade? Quando você é excluído e as pessoas se assustam com você? O que você faria se fizessem bullying e rissem por causa da sua aparência? Assista esse vídeo até o final e você aprenderá como conviver com um rosto feio. Você raramente pensa sobre o fato de que a aparência afeta tanto a sua vida, especialmente quando você se gosta. Todo dia eu recebia elogios e os amigos dos meus pais ficavam impressionados e apreciavam minha beleza. Afinal, minha mãe é cosmetologista e meu pai um cirurgião plástico. E é claro que pessoas que criam beleza têm os filhos mais bonitos. Eu era uma cheerleader ativa e uma das garotas mais populares. Até me candidatei para ser presidente da escola. Eu tinha um namorado lindo, o David. Quase todas as garotas queriam ser eu e eu adorava isso. Minha vida era um conto de fadas que terminou depois daquele dia. Eu estava indo para a escola com meu namorado. Nos divertíamos conversando e não prestamos atenção no caminho. Eu nunca usei cinto de segurança, pois eu achava que nada de ruim aconteceria comigo. Mas, de repente, um carro veio em nossa direção e o David perdeu o controle do carro. De repente, eu senti uma grande força nos jogar para o lado da estrada. Senti os cacos de vidro atingirem meu rosto e eu perdi os sentidos. Você já sofreu algum acidente? Então, você entende que eu fiquei em estado de choque na hora e eu não me lembro de muita coisa. Meu rosto ficou cicatrizando por um mês. Eu tive que andar com a cabeça totalmente enfaixada. Eu sentia uma dor horrível todos os dias. Todo dia era insuportável. Eu achava que aquela era a pior coisa que poderia ter acontecido comigo, até que as minhas faixas foram removidas. Pela primeira vez desde o acidente, eu fui até o espelho para me olhar e eu tive um choque. As cicatrizes eram tão profundas que deixaram marcas horríveis no meu rosto, como se alguém tivesse me cortado com uma faca e me deixado assim. Pois a pele estava coberta por cicatrizes, sua cor não era mais perfeitamente uniforme. Pareciam queimaduras e o quadro estava completo com o meu nariz, já não mais perfeito, e tinha um calo, o que só poderia ser escondido por uma burca. Aquela era eu mesma? Não. Eu parecia uma pessoa completamente diferente. Agora eu parecia uma aberração de algum filme de terror. O rosto inteiro estava terrivelmente marcado e com cicatrizes, as sobrancelhas estavam desfiguradas e em pedaços e os olhos cheios de medo. Não era mais eu. Já não havia mais nenhum traço de beleza. Voltei para casa e me tranquei num quarto. Eu não saí por vários dias e eu não queria comer ou beber. Quebrei todos os espelhos no quarto porque eu não conseguia me olhar. As lágrimas ardiam no meu rosto por causa das feridas recentes. Eu me sentia horrível. Meu rosto lindo e doce virou isso. E agora eu tinha que conviver com ele. Meus pais tentavam me apoiar. Eu tinha um check-up marcado no hospital em uma semana para ver se eu tinha alguma complicação. Então, tentamos falar menos sobre isso. Uma noite, eu ouvi meu pai falando no telefone com o médico. Ele estava falando sobre mim. Eu não aguentei e corri para perguntar se havia algo que eu poderia fazer com o meu rosto feio. Meu pai prometeu que faria todo o possível para que eu voltasse ao normal. Meu pai conhecia um cirurgião que poderia me ajudar. Comecei a acreditar que eu poderia olhar o meu reflexo no espelho novamente. Mas minhas esperanças acabaram. O médico disse que, mesmo as menores intervenções cirúrgicas não poderiam ser feitas agora. Tudo dentro de mim desabou. A licença médica acabou e eu voltaria logo para a escola. O que foi o meu pior pesadelo? Eu via crianças saírem de perto de mim, ficarem assustadas e me chamarem de alguns nomes. Ninguém me viu durante a licença médica, a não ser os meus pais, mas milhares de olhos me veriam na escola. Quando o dia chegou, eu queria que o chão me engolisse para que ninguém me notasse. Assim que eu abri a porta da escola, eu percebi que eu não era mais ninguém ali. Minha popularidade tinha acabado.
O David nem falava comigo e todos os meus amigos pareciam me apoiar, mas eles riam pelas minhas costas e me deram um apelido ofensivo de Fred. Eu me exprimi num canto entre os armários e chorei, mas uma garota com a qual eu costumava fazer bullying veio até mim e me consolou. Foi inesperado, então eu a empurrei e fugi. Cada dia era mais difícil. Eu tentava colocar um monte de maquiagem, mas não melhorava o meu rosto e os curativos também não ajudavam. Então comecei a cobrir o meu rosto com o cabelo, o colocando para frente, usando o capuz e me curvando. Mas não ficava melhor. Todos riam de mim e me insultavam. Mas aquela garota, ela me apoiava. E com o tempo, começamos a nos comunicar. O nome dela era Sally. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas, graças a ela, eu comecei a sorrir mais. Depois de um mês, eu ganhei confiança e comecei a prestar menos atenção às provocações dos outros. Já riram de você na escola? Então você sabe exatamente como eu me senti. Tentei continuar a viver a minha vida e parecia que todos à minha volta se acostumaram com a minha aparência. Foi mais fácil para mim. E então, tudo foi por água abaixo de novo. Fui tirada do time de cheerleaders. Me disseram que meu rosto espantava as pessoas. Os garotos do time de futebol se recusaram a me apoiar. Foi uma facada nas costas. Eu fiz isso por mais de 2 anos e então fui expulsa. Eu estava arrasada. No mesmo dia, fui banida da candidatura para presidente da escola. Assim que me conformei com as consequências do acidente e com a situação feia na escola, eu me senti destruída de novo. Sentia a injustiça, mas não podia fazer nada. Não tentava fazer mais nada para me proteger, pois não me sentia apoiada pelos outros. Ficou mais difícil para me abrir e confiar nas pessoas. Então eu fiquei deprimida. Comecei a faltar na escola e me fechar no meu quarto mais e mais. E em um daqueles dias, alguém bateu na minha porta. Eu abri e vi um entregador com um pacote. Eu assinei e logo comecei a abri-lo. Eu não acreditei no que vi. Era um creme para danos na face, como os meus. Fiquei encantada e imediatamente apliquei em todo o meu rosto. Achei que fosse definitivamente me ajudar. Quando meu pai chegou, eu o abracei e estava feliz. Mas ele me explicou imediatamente que o creme era experimental e não havia garantias de resultado. Minhas esperanças se despedaçaram de novo. Eu ficaria feia para sempre. Fechei a porta e fui até o espelho. E, me afogando em lágrimas e mágoa, peguei uma tesoura histericamente e cortei o meu cabelo no espelho. Decidi que se meu rosto fosse ficar assim para sempre, pelo menos iria combinar. No quarto, eu encontrei uma blusa listrada de preto e vermelho, achei uma calça preta e um chapéu. Tentei me parecer com o apelido que me deram. Dessa vez eu estava pronta para ir para a escola. Quando eu abri a porta da escola, o tempo pareceu parar no corredor. Todos estavam me olhando. Apesar da minha nova imagem parecer horrível, este não era o motivo. Ao chegar perto dos balcões de votação, eu me vi ali. E por trás, eu vi a Sally, que estava gritando slogans de campanha para mim. Eu achei que todos estavam rindo de mim de novo e comecei a rasgar os panfletos das paredes e jogá-los no lixo. A Sally tentou me parar, mas eu a empurrei e fugi chorando. Todos me olhavam. A Sally me alcançou e começou a me acalmar. Ela me explicou tudo. Acabou que o tempo todo ela esteve negociando com o diretor para me deixar participar das eleições. E ele ficou indignado por terem me tratado daquele jeito. O diretor ficou chocado por eu ter sido tratada daquela maneira. Então, todos os que votaram para me tirar foram banidos de participarem da eleição. Eu não conseguia acreditar. Eles me apoiaram. 2 dias atrás, as eleições terminaram e, graças ao meu conhecimento e aos esforços da Sally, eu fui eleita presidente e, por um bom tempo, eu fiquei realmente feliz. Me apresentar em público me ajudou com relação à minha aparência. Não sei o que vai acontecer, mas eu estava feliz em participar e eu acho que comecei a sentir o chão sob os meus pés novamente. Eu tento não pensar no acidente e seguir em frente. Você já teve problemas com a sua aparência? Se já,
Então escreva sua história nos comentários, curta e se inscreva no canal. Tenha um ótimo dia! Trapos grudados no meu corpo e meu cabelo fedia. Eu ia em direção à jacuzzi em uma mansão estranha no escuro com um único pensamento: eu preciso me lavar. E de repente eu vi um farfalhar atrás de mim. Quem está aqui? Eu vi uma silhueta escura e estava vindo na minha direção. Eu recuei lentamente, mas esbarrei em uma parede. Não havia saída. Eu estava prestes a gritar, mas eu reconheci a luz da lua. Este era o Greg, meu ex. O que ele estava fazendo aqui? Mas o Greg sorriu e se aproximou. Eu engoli seco, nervosamente. Estava tudo acabado. Um mês atrás, eu era a garota mais popular da escola. Todos os caras se sentiam atraídos por mim. Mas eu não tinha pressa em retribuir. Eles ainda precisavam fazer por merecer um relacionamento comigo. E tudo isso, apesar de meus pais sempre terem sido mendigos. Quanto esforço tive que fazer para esconder essa vergonha. Mas então foi anunciado na nossa classe que poderíamos fazer uma turnê pela Europa durante as férias de verão. Todos pularam de felicidade e pagaram imediatamente pela viagem. Mas pra mim foi um golpe duro. Onde conseguiria a quantia certa? Meus pais não tinham nem o suficiente para todos os livros didáticos. Mas eu apenas tinha que ir, senão minha imagem seria destruída. Assim que as aulas terminaram, eu imediatamente corri pra casa. Talvez meus pais tivessem algum tipo de esconderijo. Mas a mamãe e o papai me olharam perplexos. Querida, você sabe, nós já mal conseguimos fazer jus às despesas. Eu explodi. Vocês não valem nada. Vocês nunca podem comprar nada. Gritei e, engolindo as lágrimas, corri para o meu quarto. Eu encontraria um jeito de ir sem a ajuda desses mendigos. Eu estava procurando maneiras rápidas de ganhar dinheiro na internet, mas eles não queriam contratar uma colegial. Mas de repente vi informações sobre o experimento, e a idade não era importante, e eles pagariam muito. Eu me inscrevi e eles imediatamente marcaram um horário para mim. Ao meio-dia eu estava na Praça Central. Um homem em um terno incrível veio até mim e se apresentou como Mark. Ele disse que eu não precisava me preocupar com o pagamento. O escritório deles estava pronto para bancar. E era difícil não acreditar. Havia um relógio caro nas mãos do Mark. Mas então me dei conta de que não havia perguntado sobre a essência do experimento. Mark disse calmamente que eu só precisaria viver entre moradores de rua por um mês. Eu engasguei. Isso era algum tipo de piada, certo? Mas Mark estava absolutamente sério. Eu nunca vou concordar em viver com moradores de rua na minha vida. Além disso, eles moravam bem ao lado da escola. E se um dos meus colegas me visse? Eu fiquei indecisa. Não, eu não poderia fazer isso. Pedi licença e corri para casa. Eu tentaria encontrar outra coisa. Mas minha busca não trouxe nada. Era esse o fim? No dia seguinte, vim para a escola absolutamente arrasada, enquanto a classe toda estava feliz com a viagem de verão que se aproximava. Mas então, o idiota do Greg veio até mim. Este cara deu em cima de mim no primeiro semestre. Todos sabiam que seu pai era rico, então comecei a namorar o Greg por status e dinheiro. Mas seu misterioso pai quase nunca deu dinheiro ao Greg, e depois de algumas semanas larguei ele. Embora o Greg estivesse apaixonado por mim, e ao que parecia ainda estava ofendido. Ele gritou para toda a classe que, aparentemente, minha bolsa de marca era falsa. Claro, não sou filha de pai rico. Pensei, mas tentei rir alto. Mas então o Greg lembrou que eu era a única que ainda não tinha pago pelo passeio. Parece que nossa Miss Popularidade é, na verdade, Miss Mendiga. Ele relinchou. Droga, cala a boca! Estava urrando de raiva. Eu corri para fora da sala de aula. Não havia escolha. Eu freneticamente peguei meu telefone e disquei para o Mark. Eu concordei em participar do experimento. Bem, pelo menos eu não teria que ir para a escola agora. De acordo com as condições, eu não poderia voltar para casa. Então eu menti para os meus pais que estava indo para um amigo no interior. E depois de alguns dias, eu estava morando em um terreno baldio entre moradores de rua e havia câmeras disfarçadas ao nosso redor. Contendo a náusea, comi sobras, peguei garrafas e dormi na rua. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Era como um pesadelo. E os sem-tetos se divertiam e brincavam como se não percebessem as terríveis condições. O fedor era tão forte que nos primeiros dias meu nariz ficou entupido. Eu me sentia nojenta e grudenta, ficava com vontade de correr para o chuveiro e lavar toda aquela sujeira. Mas de acordo com o contrato, eu não tinha permissão para me lavar. Caramba! Mas se eu desistisse, não receberia um centavo.
Tentei me distrair pensando na viagem. Eu só precisava ser paciente agora para que pudesse viver como uma verdadeira rainha mais tarde. Certa noite, eu estava me aquecendo com moradores de rua perto do fogo e minha colega de classe estava passando pelo nosso terreno baldio. Por favor, não! Eu não poderia aparecer para os meus amigos desse jeito! Ela estava muito perto. Fingi cavar na lama para que ela não me reconhecesse. Mas a minha colega de classe parou e deu um passo bem na minha direção. Mais um segundo e ela me veria. Eu coloquei um saco sujo de lixo na minha cabeça, pulei e rosnei direto para minha colega. Ela fugiu, apavorada. Eu não consegui dormir a noite toda seguinte. E se um colega me reconhecesse e contasse a todos? Eu não poderia imaginar nada pior. Mas felizmente, no dia seguinte não houve boatos e ninguém me escreveu mensagens raivosas reveladoras. Ufa, essa foi por pouco. Parecia que eu estava acostumada com essa vida, mas por causa da sujeira e do fedor, eu estava constantemente coçando e não conseguia dormir, e meu cabelo se transformou em uma espécie de pano de prato. Eu não poderia sobreviver sem um banho, e no final eu criei um plano. Lá estava a casa do Greg no final da rua. Enquanto caminhava com outro sem-teto, percebi que as luzes não eram acesas havia alguns dias. Aparentemente, esse idiota do Greg estava saindo com outra amante. Eu estava tão obcecada com a ideia de tomar um banho que não pude evitar de aproveitar a chance, mas todas as janelas estavam fechadas. Perguntei ao sem-teto como entrar na casa e meus novos amigos imediatamente me deram uma chave mestra e explicaram como usá-la. Nunca pensei que o sem-teto pudesse me ensinar alguma coisa. À noite, pulei a cerca da mansão, depois me abaixei, fui até a janela e usei a chave mestra, mas não consegui fazer nada. Caramba, eu não queria ser pega invadindo ainda. Eu já estava desesperada, mas no final a janela se abriu. Eu já estava indo para a jacuzzi chique. Eu estava sonhando com isso, mas de repente alguém chamou meu nome bruscamente. Um suor frio apareceu na minha testa. Eu lentamente me virei e vi o Greg! Por que ele decidiu voltar hoje? Foi terrível, ele contaria pra todo mundo. Comecei a falar pra ele lamentavelmente sobre o experimento e esperava tanto que ele me entendesse. Afinal, ficamos juntos por algum tempo. Mas o Greg apenas sorriu e eu quase desmaiei. Ele disse que agora contaria a todos na classe sobre o experimento e que eu era uma mendiga. Eu não sabia o que fazer, mas então me lembrei que os pais do Greg quase nunca lhe davam dinheiro. Reuni meus pensamentos e soltei. Vou te dar metade dos meus honorários, mas não conte a ninguém sobre o sem-teto, eu imploro. O Greg pensou muito na minha oferta. Vamos lá, essa era a minha última chance. E finalmente, com uma cara séria, ele disse que concordava. Eu já estava feliz, mas o Greg continuou. Ele concordou com 90% de taxa. O quê? E então, o que sobraria pra mim? O Greg apenas deu de ombros. Eu estava tomada pelo desespero, mas não tinha escolha. Concordei com os termos do Greg, porque essa era a única maneira de preservar minha reputação na escola. Depois disso, o Greg me jogou porta fora, nem mesmo permitindo que eu me lavasse. Que bastardo! Nunca me senti tão humilhada em minha vida. Mas eu não esperava que isso só piorasse. Nos dias seguintes, o Greg veio ao terreno baldio para o sem-teto e zombou de mim tanto quanto pôde. Ele sempre foi sarcástico e algumas vezes até jogou algumas sobras em mim. E o pior é que não pude fazer nada. Rangendo os dentes, tentei ignorá-lo, mas depois de outra brincadeira, percebi que isso não poderia continuar mais. Eu só tinha que colocar em seu lugar de alguma forma, e então me dei conta. Exatamente! Afinal, ele já foi apaixonado por mim, o que significa que eu seria capaz de impressionar ele, como sempre havia impressionado os idiotas apaixonados. No dia seguinte, quando o Greg veio para o terreno baldio, tentei me comportar como no primeiro semestre. Ignorando suas piadas estúpidas, sorri decentemente e insinuei de todas as maneiras possíveis que estava interessada nele. Vamos, Greg. Posso feder, mas você ainda está louco por mim. Mas parecia que tudo estava no passado. O Greg não prestou atenção aos meus esforços. Mas antes de sair, ele discretamente acariciou minha mão por cima da cerca. Funcionou! Mesmo desse jeito, eu poderia seduzir qualquer um. O Greg estava no papo. Nesse ritmo, eu gradualmente o forçaria a desistir de 90% da taxa. A propósito, sobre a taxa, já se passou um mês. Liguei para o Mark para cobrar a taxa e o Mark, sem mais delongas, me disse para ir a um endereço. Finalmente isso tudo acabaria. Eu fui imediatamente para esse endereço. O GPS me levou a um prédio alto. Eu tinha que ir para o último andar.
Eu queria usar o elevador, mas as pessoas ao meu lado se esquivaram do meu cheiro e eu tive que subir as escadas. Tudo acabaria em breve. Aqui estava, a preciosa porta, atrás da qual a riqueza me esperava. Entrei na sala e me vinha uma espécie de estúdio de televisão. Todas as câmeras imediatamente se voltaram contra mim. O que estava acontecendo? Cobri meu rosto com as mãos e tive vontade de fugir, mas naquele momento dei de cara com o Greg. O que você está fazendo aqui? E como você descobriu o endereço? Eu entrei em pânico. O Greg disse que ele armou desde o início. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. E quanto ao anúncio e o Mark? Mas então Greg revelou calmamente que o Mark era seu pai. Meus joelhos começaram a ceder. Que vergonha! Mas Greg, por que você precisava disso? O Greg olhou nos meus olhos e esse olhar me deixou inquieta. Esta é a vingança pelo meu coração partido. Agora você não vai mais chutar as pessoas, disse ele, e acrescentou que a popularidade falsa não era motivo para ser arrogante. Corri para a saída, mas o Greg agarrou meu braço e me virou direto para as câmeras. Todos começaram a fazer vídeos e fotos. Não! Minha vida estava arruinada. O país inteiro me veria como uma garota sem teto, suja e desarrumada. Então Greg me soltou. Eu queria me esconder em um canto. Em lágrimas, corri para a rua. Passei um mês inteiro vivendo entre moradores de rua só porque o Greg queria me dar uma lição. Eu me senti usada e traída. Mas por que ele estava fazendo isso comigo? De repente percebi que não havia sido nada melhor. Fui rude com os meus pais e trocava os caras apenas por causa dos presentes caros. O Greg realmente me amava e eu não conseguia nem explicar de maneira adequada por que larguei ele. Mas nada pode ser mudado. Em um segundo, minha vida inteira desmoronou. Não sabia para onde ir e o que fazer a seguir. Mas de repente vi um do sem-teto com quem morava perto da parede de casa. Ele estava sentado no asfalto e tocando violão alegremente. Ele estava feliz. O morador de rua me notou, sorriu para mim com o resto de seus dentes e piscou. Por que você está triste? Vamos dar um passeio. No começo eu fiquei surpresa e então eu ri. E como eu não entendi antes que dinheiro não trazia felicidade. Peguei o sem-teto pelo braço e descemos a rua. E não me importava com o que os transeuntes diriam. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal.